Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está dando sequência ao nosso estudo aqui do livro No Mundo Maior. Hoje teremos aqui o capítulo 13, Psicose Afetiva. Infelizmente, o colega que ia fazer a apresentação do capítulo, ele teve um imprevisto, está preso no centro cirúrgico, mas a gente não vai deixar de fazer o nosso estudo da noite, né? Então, o capítulo 13 ele se dá em torno do caso da Antonina, né? Em que Calderaro e André Luiz vão atender essa jovem que ela está prestes a cometer suicídio, né? Então, a Antonina, né, era uma jovem e desde cedo já ficou órfã de pai, né? Começou a trabalhar, como relata no capítulo, aos 8 anos de idade, para sustentar a mãe e a irmã. Aos 20 anos, ela perde a mãe, né? E ela, depois de perder a mãe, ainda ajuda a irmã, que tem um casamento difícil ainda, né? A irmã se casa com um rapaz, e o rapaz é envolvido com álcool e tal, e ela tem os filhinhos, e a Antonina que ajuda ela nessa situação difícil do casamento, e ajuda na criação dos sobrinhos. Aí ela conhece um rapaz, e se envolve emocionalmente com esse rapaz, e esse rapaz, através dela, ela também patrocina o estudo desse rapaz que estava estudando medicina. Então, e ela começa a nutrir uma série de sonhos em relação até à família própria, né, dela, os filhos dela. E só que esse rapaz, depois que ele se forma, ele muda, né? Começa a ter uma condição social já diferente e ele abandona a, a, a Antonina. Não só abandona, como começa a desprezá-la. E ela começa a entrar numa situação de uma depressão profunda, começa a desanimar e essas ideias suicidas começam a vir na cabeça dela, até que um dia, né, ela compra uma substância venenosa e estava já prestes a cometer o ato de suicídio. Quando o Calderaro e o André Luiz vão socorrê-las no ambiente. Ele chega, tem uma série de espíritos ali, uma condição espiritual ainda pouco iluminada ali junto dela, e Calderaro e André, junto com os pais dela, né, já desencarnados, conseguem induzir o sono e ela, em desdobramento, entra em conversação com os pais, né, e ela é demovida dessa ideia de se suicidar. Então, ela tem uma assistência ali nesse momento e ela começa a mudar, né, através dessa conversa que ela tem em desdobramento com os pais já desencarnados, com André e Calderaro e ali ajudando a situação, ela consegue, vamos dizer, reciclar aí os sentimentos aí e começar a ter um enfrentamento melhor dessa situação. Então, assim, de uma forma geral, um resumo breve do capítulo é isso. E esse capítulo trata de um tema assim dos mais importantes, que é o suicídio, né? Então, assim, o suicídio, o aborto, né? É um flagelo aí que assola a humanidade aí há, há muitos anos, né? Desde sempre, né? Então, a OMS, ela traz alguns dados para a gente, que o número de suicídios por ano ultrapassa 700 mil suicídios por ano. É causa de uma em cada 100 mortes, né? Ela é bastante frequente nos jovens atualmente, entre 15 e 29 anos, sendo a quarta causa de morte nessa faixa etária, né? E a OMS também coloca o álcool e as drogas, né, durante a infância e adolescência, numa relação direta com causa também de suicídio, né? É interessante que mundialmente, um dado até que me
que eu não sabia, a taxa de suicídio ultimamente tem até diminuído, mas de uma forma curiosa, nas Américas tem aumentado essa taxa de suicídio. A gente tem o Setembro Amarelo, né, que é um mês dedicado à prevenção do suicídio, né? E a OMS também coloca como fatores para o suicídio, fatores psicológicos, fatores biológicos, sociais e culturais, né? E a gente, dentro da visão espírita, né, acrescentaria os fatores espirituais também, né? Tem uma interferência grande, né, nessa questão do suicídio, né? Um fato até interessante ali no início, né, do capítulo, quando eles chegam, eles veem uma série de espíritos aí de pouca luz ali naquele ambiente, né? O que me pareceu na leitura do capítulo, que não eram nem espíritos obsessores dela, né? Eram espíritos ali que estavam ali em sintonia com aquela condição vibratória dela, de depressão, e pensamentos suicidas, né? Então, assim, a questão da afinidade, né? A gente, às vezes, nesses estados psicológicos aí, de grande depressão, de coisas, a gente começa a se afinizar com espíritos que estão vibrando nessa mesma sintonia, se aproximam ali, né? Até para, vamos dizer, incentivar esse tipo de ato, espíritos até suicidas já, né, que já se suicidaram e tal, e às vezes espíritos de pouca iluminação que querem até que os outros também tenham esse mesmo destino. Então, essa questão da sintonia, né, porque não me pareceu ali, pelo menos durante o relato do capítulo, que se tratava ali de espíritos obsessores dela, né? Eu acho uma questão interessante isso, né? A questão da sintonia, né? A gente, quando baixa muito a nossa vibração, né, nesses estados de depressão, a gente vai se afinizando e chegando esses espíritos junto de nós, né? Uma questão também interessante que a gente achei para a gente tocar nesse ponto é a questão do materialismo, né? Acho que o materialismo é uma das grandes causas do, do suicídio, né? É aquela visão que, eu vou acabar com a minha vida porque a minha vida não tem interesse, não presta, desconhecendo que a vida é um contínuo, que a gente vai continuar vivendo numa outra dimensão e que esse ato suicida ele não só não vai melhorar a condição daquele que se suicida, como vai trazer uma condição muito pior, um sofrimento muito maior do que provavelmente aquela criatura estava passando encarnada, né? Como exemplo disso, né, quem não conhece, não leu, assim, tem uma recomendação, é aquele livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, né? Pelo espírito Camilo Castelo Branco, que relata bem a condição desses espíritos que se suicidam, né? A condição difícil, né? Então a pessoa acha que está se livrando de uma dificuldade, né? De uma dor e não sabe que está causando, está entrando numa situação pior, né? Uma situação que às vezes vai durar muito mais tempo do que aquele sofrimento momentâneo que está passando naquele momento, naquela encarnação, né? Às vezes, nesse livro, a Ivone Pereira e o Camilo Castelo Branco relatam bem, né, a condição de sofrimento desses espíritos suicidas, né? Então, assim, de uma forma mais breve, é um resumozinho desse capítulo aí, mas é um capítulo importantíssimo, né, que trata dessa questão do suicídio, né? Acho que a Flaviana aí que lida com esses problemas psicológicos e tal, aí deve ter alguma experiência interessante para relatar para a gente em relação a isso, né? Porque é um problema seríssimo, né? É um dos problemas mais importantes aí que aflige a humanidade, né? O suicídio, o aborto, né? São condições dolorosas aí
que afligem a humanidade desde sempre, né? Tem algumas culturas que até, por exemplo, os japoneses, na época, é, na época inicial ali do Japão, né? Aquela cultura que eles tinham de suicidar, né? Fazer o harakiri por causa da honra, então assim, isso está intrincado, está inserido, tem em muitas culturas, né? Como até no começo ali da OMS fala sociais, né? Contexto cultural, social de cada sociedade, né? Então é um tema dos mais assim importantes, né? Então, basicamente é um breve resumo aí desse capítulo. Alguém quer Posso comentar alguma coisa? colocar uma. Eu achei interessante esse capítulo, que eu vejo algumas coisas bem importantes para ser até estudado com mais profundidade mais para frente dentro da questão da saúde. O primeiro ponto que eu acho legal é que no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando tem o tema lá, né? Meu reino não é desse mundo, tem um subitem, que é o 5 que fala sobre o ponto de vista, que é isso que você trouxe, né? Essa questão da visão materialista, que faz a pessoa olhar para a vida no agora e entrar nessa questão do sem sentido e entrar num movimento de desespero e tentar pensar em suicídio. Mas o que eu vejo nessa questão do ponto de vista? Ao que me parece, eles não falam que ela já tentou isso antes, em algum momento. Pelo contrário, fala até que ela é uma pessoa forte ali, de fé, né? Cumprindo a missão dela, apesar de todo o sofrimento, uma vida parece que cheia de falta, né? Entre aspas, ali, afetiva e de condição financeira. E aí, dentro de um movimento que ela passa por um desafio na vida dela, afetivo, ela perde essa visão, parece que ela entra num outro ponto de vista, ou seja, perde aquela condição dela de pensar com fé, de olhar acima das dificuldades, e naquele momento ela entra em desespero, um desequilíbrio emocional que leva ela a pensar e quase cometer suicídio. Então, eu fico pensando assim, o que ficou aí pensando? A necessidade da gente treinar esse olhar de ponto de vista espiritual, porque eu vejo que isso é um treino. Porque acho que na hora, como o ponto de vista está muito ligado a ideias e conjunto de pensamentos, eu acho que quando uma situação pega muito fundo, numa dor sua mais profunda, numa questão de um sentimento que tem que ser mais olhado, né? Por exemplo, um sentimento de rejeição que ela já tem ali atrás, etc., a pessoa pode desequilibrar mesmo esse desequilíbrio emocional e não conseguir enxergar. Então, tanto no sentido da gente poder olhar para esse olhar de treinar esse desenvolvimento, que eu acredito que isso é um treino, é um aprendizado, a gente pensar nesse ponto de vista sempre, em qualquer situação, e fazer esse treino, para que nos momentos mais desafiadores a gente consiga ainda manter esse equilíbrio no pensar, né? Apesar das dores. E o quanto que é importante a gente trazer esse olhar para a pessoa que está em estado de sofrimento, de alguma forma, ajudar ela a pensar, fazer esse processo cognitivo por ela, que é o que o mentor ali faz o tempo todo. Eu achei muito interessante, porque ele vai dar forma da gente conseguir pensar assim. Todas as questões e conflito dela, ele vai colocando de uma forma, inclusive, entre outras medicações, algumas que ele traz, a mais importante, que é aquilo que ela sente falta, é ela fazer um trabalho de caridade, ou seja, tem uma hora lá que ele fala a respeito dos filhinhos, né? Que ela gostaria de ter filhos e por que que ela não pode ter. Ele fala, vai trabalhar com outras crianças além dos seus sobrinhos que estão aí abandonados, filhinhos do mundo, precisando de alguém para ser amado, uma mãe. Então, o quanto que a gente trabalhar as nossas faltas dentro de um processo de caridade ajuda muito a amenizar esse processo de desespero e de a depressão. A Joana de Ângeles fala muito isso também, exatamente no ponto que te pega, de você fazer esse auxílio para o outro, né? Isso eu achei bem interessante. E agora, do aspecto psicológico em si, de questão de trabalho, o que eu tenho notado? As questões afetivas, ela ainda não é muito validada, tanto pela sociedade, quanto pela gente no meio da saúde.
A gente tem uma tendência a passar um olhar muito superficial nessas questões, porque a gente acredita que assim, puxa, se foi rejeitado, se a relação não estava legal, basta ir para outra e virar a página e pronto. E as coisas não são tão simples. E eu vejo que a mulher, ela tem mais facilidade de falar, mas não significa que tenham homens que passem por uma situação desesperadora. Eu já vi homens no consultório em que, diante de um divórcio que eles não queriam, entrar numa situação desesperadora e pensar a mesma coisa, queria morrer, né? E a dificuldade a gente ter que chamar a família para ficar dando suporte, enfim. Mas é mais recorrente a gente ouvir isso na fala da mulher, que a mulher tem mais jeito para falar, ela tem essa abertura, né, maior para falar. Então, mas eu vejo que, assim, dentro do nosso trabalho, e até da questão de acolhimento fraterno, a gente dá uma maior importância em relação ao aspecto saudável e não saudável. Porque sem a gente perceber, para além de uma tristeza ali, de término, rompimento, rejeição ou não, existe uma dor muito profunda, porque dentro dos nossos estudos eu percebo que, assim, o divórcio ou o término de um namoro, ele revela dores mais profundas, que é da pessoa, do indivíduo que está sofrendo. E isso vem à tona muito forte, por isso que a pessoa demora para dar conta de fazer esse processo de aceitação e etc. Ou desequilibra, como no caso dela, né? Por um período ali. Fabiana, é como se fosse um gatilho para outras coisas. Sim, sim, exatamente. E aí eu fiz um estudo dentro disso pela minha própria experiência pessoal e fiz um trabalho o ano passado com mulheres que estavam nessa situação. E é incrível a quantidade delas que pensou sim em se matar, porque faz um gatilho. E aí a gente vai aprofundar, porque o objetivo era olhar para o indivíduo, né? Assim, não para fora, para o outro, né? Quem é culpado ou não, mas para si. O que eu posso fazer com isso que me aconteceu? E uma das coisas que a maioria percebeu ali, são os gatilhos que revelou coisas que já estavam ali e que de alguma forma a gente não vai olhando, vai deixando e aquela coisa vem, seja rejeição, abandono, alguma coisa que está em volta ali, mas que já é do indivíduo. E eu penso mais, até na questão espiritual, que você pode trazer um ponto de algumas questões suas de passado que você veio nessa para resolver. E aquela situação de rompimento, ela vai trazer isso. Então, tem vários fatores. Por isso que eu acho que tem que ser mais estudado, no sentido de ter espaço para a gente falar e validar melhor isso. Porque se é uma questão que a gente tenta não olhar, tenta não falar, a própria pessoa ela não quer olhar muito para aquele processo, mas eu vejo que estaria muitos benefícios, como por exemplo, a gente parar de repetir padrões, pessoas que têm padrões abusivos, né? De uma forma geral. Homem que tem relacionamentos abusivos e mulheres que entram em relacionamentos abusivos acabam repetindo, inclusive por não olhar. E quantas desgraças também a gente vê acontecendo, né? Nessas repetições abusivas aí, enfim. Então eu vejo que precisa de uma maior validação. Eu achei sensacional eles trazerem isso nesse capítulo, pela questão do ponto de vista, a gente pensar de uma forma que isso precisa sim ser treinado, porque é uma questão mental, o ponto de vista, e vai incluir crenças e ideias que nem sempre no momento de dor a gente consegue manter, e da nossa parte, essa função que ela está tomada ali por uma questão emocional muito forte, que a desequilibrou, a capacidade de raciocinar já começa a não funcionar. Então, vir outra pessoa com esse auxílio naquele momento e fazer essa leitura num âmbito mais espiritual, né? Nesse olhar espiritual, de fato, né? Nesse ser imortal. O quanto vai amenizando e trazendo ela de volta para um equilíbrio. Então, achei assim sensacional a forma com que ele conduziu nesse olhar para nos ensinar como a gente fazer também nas nossas questões. Isso que eu achei que é tão difícil. Às vezes você fala, puxa, mas como é que, né, ser tomada ali da emoção sem a racionalidade, com a emoção junto, é difícil, é desafiador. Você quer mais que, sei lá, que o outro morra, capote, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, você encontra dificuldade de pensar o correto, né? Você fica em conflito, que é justo, que é injusto. Então, ele vai mostrando uma forma com que ele vai conduzir nesse pensamento dela, que eu achei muito interessante para a gente colocar mais atenção para fazer com o nosso próprio pensamento. Porque se pensar através de um ser imortal,
é um treino que a gente tem que ter, e eu acho que a gente tem ainda muito pouco treino diante disso, né? É incrível. Então, eu gostei muito desse capítulo nesse sentido, e também essa oportunidade da gente aprofundar, porque não é validado, é muito pouco validado, até pela nossa família, enfim. E eu vejo, assim, muitas consequências de questões de relacionamentos mal resolvidos, que, olha, é grave, né? E aí chega no suicídio, que é o ponto culminante ali do desespero, né? Mas existem outras formas da pessoa se cometer esse suicídio, como algumas fugas que acontecem. Então, e que a pessoa pode colocar nela, né? Isso, inclusive o sexo, que as pessoas vão atrás para tapar uma carência que também vai trazer uma consequência para a vida dela espiritual, né? Então, eu vejo que isso é um tema que no futuro a gente sempre está estudando e atento com esse olhar mais profundo, validando e chamando a atenção da pessoa da necessidade de dar uma parada. Existe um significado também na vida da pessoa passar por aquilo, não é por acaso, a respeito do próprio desenvolvimento. É isso que penso, né? Assim como um processo de adoecimento físico, um processo de adoecimento emocional. Então, eu vi isso. Mas a questão do ponto de vista, para mim, foi o que chamou muita atenção, a forma com que ele conduziu, nos ensinando esse pensar, porque não é fácil pensar num processo de dor ou até em situações corriqueiras da vida, né, que você está ali no automático, através desse ser espiritual que eu sou. Ainda a gente pensa, tende a pensar mais pelo material mesmo. Boa noite a todos. Três coisas me chamaram bastante atenção nesse capítulo, sabe? A primeira é o capítulo em si, ele fala sobre o compromisso afetivo, né? Que muitas vezes a gente esquece da importância dele, né? Quem leu O Pequeno Príncipe se lembra daquela frase super famosa, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Então, as pessoas às vezes entram em relacionamentos, sejam como marido e mulher, sejam relacionamentos no trabalho, né, no nosso dia a dia, e se esquece disso, dessa responsabilidade que a gente tem. E a gente foi lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, Sede Perfeitos, ele fala sobre o dever. Ele fala assim: o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. E num trecho desse item, ele fala: na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se sensibilizar, né? E nas nossas relações, a gente perceber isso em relação às pessoas que convivem com a gente, né? Nessa situação aí, desse caso, desse capítulo, né? É, ele no início mostrava até um interesse por ela, né? Então ele saiu de uma maneira muito abrupta da vida dela, ele foi muito pouco gentil na maneira de abordar a situação, né? Então isso deixa mágoas, ressentimentos, né? E isso cria uma situação que reencarnações e reencarnações para se refazer essa situação. Eu acho que isso é um ponto que a gente precisa estar atento, que eu achei bem interessante. A outra coisa é em relação ao que ele fala sobre a solidão, né? Quando ele está falando, esse espírito que vem falar com ela, ele fala sobre a solidão, né? E realmente, né, a gente observa como a gente não precisa estar inserido, né, numa família ou num relacionamento, né? Quantos missionários precisaram desse momento de solidão, né? Como isso é benéfico, né? Quanto esse amor fraterno, esse amor caridoso. A gente vê aí o Chico Xavier, o São Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá. Quantas pessoas sozinhas despertaram esse amor fraternal e foram por esse caminho. E a outra coisa, Newton, na minha percepção do capítulo, essa pessoa que veio falar com ela não era o pai dela. A minha percepção foi alguém com quem ela já teve um envolvimento emocional em uma outra encarnação, sabe? Isso que eu entendi. Ele não é explícito, mas ele fala a mãe dela
E quando ele fala em relação a esse Márcio, nas entrelinhas dá a impressão, inclusive, né, é porque eu não estou com o texto aqui, mas como se ele estivesse esperando ela desencarnar para estar com ela, porque ele já estava numa vibração muito melhor, num nível muito melhor. Então, essa foi a leitura que eu fiz desse relacionamento a ele. Não é explícito, mas eu entendi isso nas entrelinhas. Eu também senti a mesma coisa, que ele tinha algum outro, já tinha tido algum outro envolvimento emocional para além daquele ali, né? Também senti tive a mesma sensação. E essa questão do amor eu também achei legal, porque ele fala de ressignificar o amor e não para ela deixar de gostar dele, mas de uma forma fraternal, que eu acho isso Exato. muito importante, a gente achar que você tem que odiar a outra pessoa a partir de um movimento que você tem um rompimento. E isso demora até mais para você se desligar do ressentimento. Então, você aprender a ressignificar, mas daí vai ter que entrar esse olhar mesmo de um ser espiritual para pensamento espiritual e não só da matéria. Mas tive a mesma sensação sua. É, eu também. E eu achei interessante esse trabalho da espiritualidade na hora do desdobramento, né, na hora do sono dela. E todas as coisas que esse espírito Márcio pontuou para ela, né? Falando do aspecto da solidão também, e falando que se ela quer tanto ser mãe, que não precisa gerar um filho, né? Que, que as crianças do mundo são responsabilidade nossa também, que a humanidade é uma família. É esse olhar que a gente precisa mudar, né? Então, ela tem tudo ali. Tem a família humanitária, tem os possíveis filhos, que são as crianças abandonadas, e tem o lar da irmã, que também é dela, né? Eu achei muito legal. E como ela desperta, ela não lembra, que normalmente não lembra, mas ela tem toda a sensação de felicidade que gerou no desdobramento dela, né? Eu achei muito legal também. E quem desperta ela é o sobrinho, né, de 5 anos, É. que vai chamá-la. E aí, assim, ainda dá um toque, né? Já vou, meu filho, né? Meio que, né? É como se fosse um filho, né? Eu tenho uma irmã que sempre teve o sonho de ser mãe desde a adolescência, e nunca conseguiu engravidar. Aí teve uma época que aí ficou viúva quando estava começando a fazer o trabalho de fertilização, ficou viúva. E aí depois teve que fazer uma esterectomia. Aí entrou em desespero. Mas aí apareceu uma criança na porta dela, adotou, e hoje é um filho maravilhoso. Aí casou, um segundo casamento, o cara tinha filhos, netos, então ela é vodrasta e tem uma família imensa. Compensou. Isso aí. Mas alguém quer comentar, André, alguma coisa? Uma boa noite a todos, né? Então, acho que o André Luiz sempre pega nessa questão, né, da família e da sexualidade, né? Porque a gente observa que, primeiro, é que nós estamos num mundo ainda de provas e expiações, mundo inferior, e nós ainda inferiores e muito endividados. Então, nós ainda somos espíritos muito endividados. E essas dívidas que trazemos fazem com que tenhamos, a maioria das vezes, vida tão conturbada, famílias tão conturbadas, né? É a realidade das famílias no mundo e no Brasil ainda. A maioria tem muitos problemas. Problemas que às vezes a gente não faz nem ideia, tamanhos problemas. E André retrata, através desses casos reais, são todos casos reais, toda essa complexidade que envolve os problemas familiares, que estão ligados a vidas passadas. E mostra também que o tempo inteiro nós estamos sendo bem amparados, normalmente por entes queridos nossos mais evoluídos, né? E que muitas vezes a gente não se permite essa ajuda. Ele fala que é tão importante que a gente dê uma brecha para ser ajudado, né? E a prece, por exemplo, né?
permite a ajuda, o pensamento elevado, né? E o Espiritismo ajuda muito isso, que nos traz essas ferramentas. E mostra a questão do sexo, está sempre envolvido nessas dívidas nossas. Né? E você vê que é um ensinamento que ela recebe em desdobramento e que é para gente, né? É essa relação que nós confundimos muito do sexo com amor, né? As inquietações da sexualidade e equivocadamente relacionados ao amor. E aí nós temos essas relações passionais horríveis, né? Muitas terminam em crimes, outras terminam em suicídio, né? Porque a gente confunde muitas coisas, né? Quer dizer, a sexualidade como fonte de amor e não é bem isso, né? E André Luiz enfatiza muito essa questão. Então tem muitos aprendizados aí, ensinamentos, que com certeza favorecem a nossa melhor interpretação no acolhimento e atendimento dessas pessoas que passam por graves problemas familiares e passionais, tanto no entendimento mais além, né, de vidas passadas, e como também essa questão que nós temos da sexualidade muito desviada e do sentimento que se confunde muito com isso. E às vezes cristaliza, né? Você vê pessoas que conseguem destruir sua própria vida por causa de uma relação mal sucedida. Então, isso acho que são aprendizados muito importantes para todos, mas muito importantes para os profissionais de saúde. Você vê como que para os psicólogos e para os psiquiatras esse conhecimento faz uma diferença danada na hora de acolher e abordar melhor esses casos. É verdade. O capítulo é bem, como todos eles, é bem rico, aborda temas aí bem importantes, aí, como esse do suicídio, né? E alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Bom, então a gente pode encerrar nosso encontro de hoje, encerrar com a nossa prece, lembrando que no dia 18, daqui a 2 semanas, a gente está de volta com o capítulo 14, que vai ser Medida Salvadora. Se quiser já ir lendo, no dia 18 a gente retorna com esse capítulo 14. Alguém quer fazer a prece aí de encerramento? Então, como é de lei, quem chegou por último faz a prece. Faz para a Acho gente que Eu foi aí. o fiquei por Bruno. último aí. Acho que foi o Bruno. O Bruno? O Bruno está Eu aí? tô Bruno aqui. chegou por Deixa eu ver último. aqui, peraí. Na Ah, então o verdade, Bruno. Aí, Bruno. eu entrei agora há pouco, né? Isso aí. Então, assim Mas é diz o a Como lei. seguinte, ele entrou por último e como ele tem é, faltado muito, então ele tem que fazer uma É, prece hoje caprichada. caprichado, exatamente. Ele tem veio todo o só para esquema, fazer né? essa prece para a gente aí. Isso, pronto. Isso aí. Então faz a prece para a Cara, gente, Bruno. vamos lá. Então, vamos unir os nossos pensamentos em agradecimento ao Altíssimo Pai e ao plano astral superior que nos ajuda nessa empreitada, todos aqui numa prova na medicina, lutando, aprendendo, buscando amar, como ensinou nosso mestre e pelas palavras de Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Queremos também levar adiante o cumprimento deste dever com o nosso Senhor Jesus Cristo e com o alto como um todo. Enfim, Senhor, amando cada dia um pouco mais, conforme nos ensinaste. Que este teu amor e a tua paz esteja conosco e com toda a AME. Que assim seja. Que assim seja. Então a gente
vai encerrando aqui. Como disse, Ó, eu chego atrasado porque eu venho do centro, viu? é isso aí. Tava... Não, tá, já veio fazer uma bela prece para a gente no final, tá ótimo. Oh, Tá obrigado. ótimo. Sempre razão. Aí, então, a gente, daqui a dia 18 a gente dá seguimento com o capítulo 14, Medida Salvadora. Tá bom? Agradecendo aí a presença de todos aí, e também aqueles que estão acompanhando a gente na internet. Vou encerrar aqui a gravação. Deixa eu só achar aqui o. Bom, uma boa noite a todos, então. Nos vemos daqui a 2 semanas.